Chegou a hora de a gente falar sobre liderança e trazer para você alguns temas quentes em liderança. E hoje a gente vai conversar sobre liderança e influência. Primeiro vamos entender o que é influência. De maneira bem resumida, podemos dizer que influência é a capacidade de afetar o comportamento de outras pessoas numa determinada direção. Para ilustrar esse assunto, eu pesquisei algumas listas de líderes influentes, tentando achar quem foram os líderes mais influentes da história. O primeiro que aparece na lista é Abraham Lincoln, o grande presidente americano que libertou os escravos e venceu a Guerra Civil Americana, evitando que os Estados Unidos se dividissem em duas nações separadas. Um líder que influenciou o destino dos Estados Unidos e do mundo. Depois vem Madre Teresa de Calcutá, aquela freira albanesa que dedicou a vida inteira a ajudar pessoas abandonadas e moribundas na Índia, construindo orfanatos, abrigos para idosos e clínicas para doentes. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e hoje o seu trabalho assistencial se estende a milhões de pessoas no mundo inteiro. Outro líder considerado entre os mais influentes de todos os tempos é Gandhi, que utilizou o método da resistência sem violência e mobilizou a opinião pública internacional, gerando as condições políticas para a independência da Índia após 9 décadas de dominação britânica. A influência de Gandhi beneficiou mais de 1 bilhão de pessoas. A grande pergunta é: como foi que esses líderes se tornaram tão influentes? Como você pode aprender com eles a se tornar um líder de influência também? Uma maneira objetiva de desenvolver a influência é conhecer os fatores que estão por trás da influência dos grandes líderes e aprender com eles. Por isso eu quero discutir com você 5 verdades sobre a influência. Vamos ver quais são essas verdades. Primeira verdade: o exemplo determina a influência do líder. O primeiro e maior fator que determina a influência é o exemplo do líder. Não existe substituto para o exemplo. É isso que dá autoridade ao líder. Foi isso que determinou a influência de Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela pessoalmente visitava os lixões da periferia de Calcutá, recolhendo os idosos que eram jogados lá pelas famílias que não tinham condições financeiras de alimentar e cuidar daqueles idosos. Ela ia lá com suas beatas, recolhia os idosos, conseguia um galpão da prefeitura e improvisava uma espécie de abrigo para dar conforto e alimento a esses idosos. Foi esse exemplo ao longo de uma vida inteira que deu a Madre Teresa de Calcutá uma influência universal. Segunda verdade: poder e autoridade contribuem, mas não determinam a influência. O poder traz consigo a credibilidade. Nelson Mandela, por exemplo, não tinha poder na maior parte de sua vida, mas tinha credibilidade. E foi isso que o tornou um dos líderes mais influentes da história. Em outras palavras, a credibilidade traz influência, mesmo sem depender de autoridade formal. Sua contribuição para o nosso programa. Foi uma alegria bater esse papo. Muito obrigado.